O Concílio de Nicéia forma o credo. É o credo que nós conhecemos hoje. Ele houve algumas modificações, mas é o credo que nós conhecemos hoje. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Salvador, Criador dos céus e da terra. Nós vamos ver o credo aqui, eu vou botar para vocês. Então ficou estabelecido que o arianismo era uma heresia, né, que não era verdadeiro, né? Apolinário preconizou que Jesus tinha uma natureza, né, e que depois isso foi discutido no Concílio de Constância em 381. Esse aqui de Nicéia foi em 325. Depois fizeram um outro em 381, lembrando que concílio é de bispos, sínodo é de todo mundo, mas concílio é de bispos. Nessa época, surgiu um monge vindo da Inglaterra para Roma, chamado Pelágio. Esse monge diz o seguinte, que quem pecou foi Adão. Nós somos livres, podemos pecar ou não. Nós temos uma natureza isenta de pecado. O catolicismo até hoje tem alguns fundamentos desse monge Pelágio. Agostinho, então, escreve muito contra Pelágio. Um dos livros de Agostinho contra Pelágio é o chamado Confissões, que é editado até hoje, né? 1700 anos depois, em que ele mostra o seguinte: quando ele era menino, ele roubava pelo prazer de roubar, porque a natureza dele era corrompida e tinha tendência para o roubo. Ele tinha pera no quintal, ele pulava o muro, roubava a pera dos vizinhos, não comia, jogava fora, simplesmente pelo prazer de fazer o mal. Então, com isso, ele provava que Pelágio não era verdadeiro, Pelágio era mentiroso, dizendo que nós temos a vontade livre, a nossa vontade é escravizada do pecado. Não, não é doença nenhuma. O irmão Aloysio sempre fala sobre isso, né? Que depois que surgiu a psicologia, tudo agora é doença, é problema de idade, não tem mais pecado, né? Esses dias o Papa deu uma entrevista dizendo o seguinte: nós devemos amar os homossexuais, só que é pecado. Só que é pecado a homossexualidade, né? Deve ser alvo do nosso amor, mas é pecado, né? Então essa tendência ela é muito comum, isso que a Ana abordou, né? Tem um pecado? Ah, não, é doença, né? Se você rouba, você é um ladrão. Se você rouba inveteradamente, você é um cleptomaníaco. Você tem um problema de personalidade, um problema de psicopatologia. Você não tem culpa de ser um cleptomaníaco. Teve um rabino em São Paulo que ele tem a tendência de roubar. Ele entrou numa loja de grife e roubou uma gravata. Mas é um rabino, né? Então correu para o psiquiatra, pegou uma receita de remédio e tal, que ele estava com distúrbio mental, por isso que ele cometeu aquela coisa, né? Mas ele não é um ladrão. O poder na igreja de Roma. Né? Um dos primeiros livros que eu li quando eu converti é Pedro não foi o primeiro papa, nem papa é vigário de Cristo. Foi escrito por um ex-padre, né? Supremacia da igreja de Roma. Como que ela aconteceu? A igreja de Roma se tornou a maior igreja do império. A igreja com o maior número de clérigos, de oficiais. A igreja com o maior número de
assistência social, a igreja com maior poder secular. Então, daí para o líder dela se tornar o principal, o papai, né? De onde vem a palavra papa, superioridade do bispo de Roma, com a mudança da capital do império para Constantinopla. Houve um vazio de poder em Roma quando o império muda para Constantinopla. Então o bispo aproveita esse vácuo de poder e assume. Então ele começou a dar palpite nas questões seculares, começou a ser o representante da cidade, né? Daí para Papa foi um passo, né? O primeiro chamado Papa foi Leão V, né? No século V, né? Decadência moral. Como Roma se torna cristã, então os valores cristãos não são os valores mundanos. Aquela violência, aquela astúcia política, aquela malignidade que tem no mundo, aquilo arrefeceu. E aquilo contribuiu para que o império desfalecesse. Tem mais coisas também, né? As tribos externas ao império começou a cobiçar a riqueza de Roma, como hoje o mundo todo quer entrar nos Estados Unidos, né? Legal ou ilegalmente, né? Por quê? Por causa da riqueza lá. Lá não tem carteira de trabalho, não tem leis trabalhistas, não tem justiça do trabalho, não tem nada dessas coisas. Mas as pessoas querem trabalhar lá, por causa da riqueza. Muita gente vai para lá. Legiões romanas desmotivadas. A legião romana era o exército, né? Não tinha tanta motivação mais, né, para batalhar, para vencer as tribos invasoras. Quais eram as tribos invasoras? Por alarico. Está tão claro, está ruim de ler. Fecha ali para nós, Jesus, a metade. Deixa um pedacinho para o pessoal não cochilar. Puxa só um pouquinho, de lá mesmo, é de lá mesmo, é de lá. Puxa só um pouquinho. Aí, tá bom. Os visigodos liderados por Alarico no ano 3. Os burgúndios no 414, os francos em 420, os anglo-saxões em 440 e o Huno liderado por Átila no ano 450. Os francos tomaram uma porção de terra na Europa que hoje é conhecida por França. Os anglo-saxões tomaram uma porção de terra que hoje que viveu de 296 a 373, né, que era bispo de Antioquia. A igreja tinha 5 sedes naquela época: Antioquia, Alexandria, Jerusalém, Roma e Constantinopla. Eram as sedes da igreja, eram 5 sedes. Todo o poder da igreja fluía dessas regiões. Lentamente, Roma foi dominando as outras, até que o bispo de Roma se tornou o pai. Começou a dar ordem para os outros e os outros acatar suas ordens. Daí surgiu o papado. O papado teve essa origem, né? Ambrósio, líderes destacados do período. Atanásio, que foi o que combateu Ário com o arianismo. Ambrósio de Milão, que
bispo. Foi exilado pela imperatriz Eudóxia, né, porque repreendeu os maus costumes dela. Jerônimo, né, que morou em Belém e traduziu a Bíblia para a linguagem do povo. A Bíblia existia em hebraico e grego. Jerônimo, então, traduz para o latim. E ela continuou no latim durante toda a Idade Média. Através dos reformadores, o primeiro foi Lutero, não, primeiro foi Wycliffe na Inglaterra, que traduziu para o inglês, depois Lutero para o alemão, e aí começou a espalhar na língua do povo. Esse Instituto de Linguística que tem aí, ele chama... Instituto de Linguística... Lembra? Aí em Porto Velho tem... Ele chama o nome do missionário que, morando na América Central, numa tribo de índios, ficou lá 10 anos. Muitos índios converteram, o cacique não. Aí um dia o cacique falou para ele: o seu Deus não fala a nossa língua? Ele entendeu que a melhor maneira de evangelizar é traduzir a Bíblia para a linguagem do povo. Aí ele fundou a missão Wycliffe, que tem aqui em Porto Velho, para traduzir pelo menos o Evangelho de João na língua de cada povo. Hoje já tem mais de 5.000 línguas o Evangelho de João. Muitos têm o Novo Testamento, outros têm a Bíblia inteira. Eu leio bem inglês, espanhol, mas não tem como o português. Você, quando lê o português, tem sentido, tem aroma, tem sabor. Se você lê noutra língua, não tem isso. Então, a Bíblia tem que ser traduzida para a língua do povo, né? Agostinho, um dos grandes líderes de destaque, viveu do ano 354 a 430, aos 33 anos se converte em Milão através de Ambrósio, né? E é o mais erudito dessa época. Os reformadores se basearam em Agostinho para propor a reforma. Agostinho viveu nessa data. Agostinho tem vários livros sendo publicados até hoje. Cidade de Deus, de vez em quando você vê filmes aí sobre Cidade de Deus, é livro de Agostinho. Confissões, Contra as Heresias, De Trinidade, que é a Trindade. De Trinidade tem uma passagem lá muito interessante. Ele disse que estava escrevendo e cansou, falou: eu vou dar um passeio aqui pela praia, né? E depois volto e continuo escrevendo. Andando pela praia, encontra uma criança com uma xícara, pegando a água do mar e botando um buraquinho que ele tinha feito na areia. Aí ele olhou para o menino e falou: você está achando que você consegue secar o mar com essa xícara, botando esse buraquinho? Aí diz que a criança olha para ele e falou assim: e você acha que com essa cabecinha você vai entender os mistérios da Trindade? Para mim, a melhor explicação sobre Trindade, entendeu? É um mistério que você tem que saber, mas jamais você vai entender, né? Ah, não, deixa eu voltar. Peguei a foto do Agostinho. Agostinho era africano, viu, gente? Vocês vão ver aqui, quando o pessoal for apresentar a Igreja Imperial, né, a biografia de Agostinho. Agostinho era africano. Está aí, né, a foto dele, né? 350 a 430, né? Falar só um pouquinho sobre Agostinho, rapidinho aqui. Agostinho era extremamente promíscuo. Aos 16 anos ele já tinha um amante chamada Flora, e a mãe, Mônica, era cristã. E a mãe ficava em pandareco com ele, né? Orava, clamava a Deus, intercedia, né? E ele extremamente ímpio, né? Aí a mulher engravida e tem um menino. Aí ele dá o nome no menino de Adeodato. Adeodato em latim significa aquele que Deus deu. Só que o menino, quando é adolescente, morre. E Agostinho procurando aquele vazio interior, aí ele vira filósofo plotinista. Plotino é um discípulo de Platão. E na filosofia do Plotino, o cara, para ser filósofo, não podia ser casado. Então ele manda a Flora embora. E a Flora fica extremamente revoltada, indignada, e diz o seguinte: se eu perdesse o meu marido, namorado, né? O meu marido para uma outra mulher, eu aceitaria, mas perder para a filosofia, eu não admito uma coisa dessa. Só que ele não encontra Deus nessas coisas, ele continua vazio, né?
com aquela lascívia tremenda, aí um dia ele ora a Deus. Como a mãe era cristã, ele tinha uma certa vivência das coisas cristãs, né? Ele ora a Deus: Senhor, me livre dessa lascívia, né? Eu não suporto mais isso, né? Lascívia é esse impulso sexual gigantesco que o cara tropeça em perna de mesa só pelas paredes, entendeu? Mas aí ele complementa: Senhor, mas não hoje. Não hoje, né? Deixa eu curtir mais um pouquinho, né? Aí quando ele converte com Santo Ambrósio, ele torna celibatário, né? Ele funda mosteiros e ele vai até morrer, né? No ano 430, né? Sozinho, nunca mais, né? Se vincula com esposa nenhuma, né? Porque era a filosofia da época, né? O cara tinha que ser celibatário, não podia ser casado, né? Olha o símbolo aí que Constantino viu no sol. In hoc signo vinces. Com esse sinal você vencerá, né? Esse foi o símbolo que Constantino viu no sol, né? E ele manda desenhar no escudo dos soldados, né? Alguns símbolos do cristianismo da época, né? Esse XP são as primeiras letras em grego do nome de Cristo. XP, Christos, né? X, Rho, Sigma, Tau, Ômbrico, né? E Sigma de novo, né? Christos. Então, XP. Ele pode vir dessa maneira. Aqui está o alfa e o ômega junto, porque Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, né? Aqui o XP e o Ix, que eu falei para vocês, o símbolo do peixe, né? Jesus Christus Teu e Soter, né? Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. A igreja romana usa muitos termos em latim. Jesus Hominus Salvatorem, IHS. E muita coisa católico romano, você vai ver isso aqui, ó, IHS. É o mesmo símbolo, né? De novo, porque o símbolo do peixe? Porque peixe em grego é ictis. E ictis é o acróstico de Jesus, Christus, Theó, Iucos, Soter. Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Usa o peixe até hoje, né? No carro da minha esposa tem um peixinho desse grudado lá. Desenhava. Um encontrava com o outro, não podia dizer ave César ou ave Cristo, então o cara fazia a metade do peixe. Se o outro fosse cristão, ele completava. Se não fosse, ele já sabia, aqui é terreno perigoso, né? Manter de boca fechada, né? João 8. Desenhando na terra, né? Era muito comum escrever na terra, né? Porque esse negócio de papel surgiu muito recentemente. Caneta esferográfica, mais recentemente ainda. Não existia isso no passado. Agostinho escreve em torno de 100 livros com pena e com tinta de tinteiro, né? Molhava lá, escrevia, molhava, escrevia, né? Escreve 100 livros, imagina? Tentativas de reforma e adversidade. Batismo nas águas do segundo século. A história, ela tenta segmentar para facilitar didaticamente, mas esses fatores, eles aconteceram mais ou menos assim, simultâneo. Acontecia uma coisa, acontecia outra, assim, mais ou menos simultâneo. Não era as coisas segmentadinhas, igual vem na história, né? Tal período, tal época, não, as coisas iam acontecendo tudo. E a história, então, sistematiza para facilitar o aprendizado. Maria, quando faltar meia hora, nós vamos terminar o vídeo, viu? O parecer geral na igreja do segundo século era que o batismo lavava os pecados anteriores. Era o grande ato da purificação, iniciação à vida cristã e renascimento na vida eterna. Os discípulos primitivos geralmente batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. E os líderes cristãos do segundo e terceiro século conservaram a confissão na forma primitiva. Se você for ler Atos, você vai ver lá Paulo dizendo, né? Batiza no nome de Jesus. Quer dizer, batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas na época a fórmula usada era essa, né? Em nome de Jesus.
A primeira menção de batismo infantil é ainda obscura, mas acredita-se que foi cerca de 185 da nossa era por Irineu. Como surgiu o batismo infantil, não há evidência certa. Os católicos romanos batizam as crianças, os presbiterianos batizam crianças, né? Isso surgiu no decorrer da história, não tem na Bíblia. Por isso que nós, bíblicos, do livro de Atos, não batizamos criança. Entendeu? Só batiza quem crê e sabe por que crê. Né? Aquele que crê, né, será batizado. Criança é inocente. Oi? Os evangélicos criaram essa substituição do batismo. Totalmente desnecessário. Aqui o que nós fazemos? Manda fazer na célula, já que quer fazer, a tradição dos evangélicos, faz na célula, né? A gente não faz no culto público, faz na célula. Pode fazer, não faz mal nenhum, se não fizer também não faz mal nenhum. Deus está cansado de saber daquela criança. O que nós sabemos é que o pai tem que instruir a criança no caminho do... Porque não adianta nada apresentar e tal e deixar ele ímpio aí, de qualquer maneira, né? Com celular, com pornografia, com internet, com essa baboseira toda, que ele não vai ser cristão, ele vai ser ímpio, né? Então, o pai tem que orientar. Falar acerca disso, deixa eu fazer um adendo aqui, eu gosto muito desses adendos. Se você quer que seu filho seja bem-sucedido na vida, prepara o futuro dele, porque ele, como adolescente, como criança, ele não tem noção, ele não tem maturidade para o futuro. Você tem que pensar para ele, você tem que projetar para ele. Aqui no Brasil, nós temos o DEBI, debutante. Quando a menina faz 15 anos, apresenta ela para o sexo. Está preparada, pode usar sexualmente. A cultura judaica é totalmente diferente. A cultura judaica é o bar mitzvah. Quando o menino completa 13 anos, ele é consagrado como filho da lei. Bar mitzvah, mitzvah é lei e bar é filho. Bar Jesus, bar Judas, bar Ptolomeu, bar é filho. Cada família que é convidada para essa solenidade leva um brinde significativo, $1.000, $5.000, e o pai pega esse dinheiro do filho e administra até o filho se tornar de maior. Na cultura judaica antiga era 30 anos, por isso que Jesus começou aos 30 anos a pregar. Hoje eu não sei quantos anos são, é um pouco menos. O que acontece com essa criança? Ela já é crescida numa mentalidade de empreendedorismo, porque ele é dono de um capital. Ele não vai começar a vida furando buraco na rua. É outra mentalidade, outra cultura. Por isso que o povo judeu é um povo progressista. Você não vê gente mendigando, com miséria na rua. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O meu avô veio para o Brasil com 18 anos e não era muito inteligente, nunca aprendeu a falar português. Se alguém não entendia o espanhol dele, veio da Espanha, Catalunha. Aí ele brigava, xingava o sujeito não estava entendendo, ficava na mesma, né? Mas eu aprendi as palavras de xingar em espanhol quando era menino, né? Malasputo, coisa dessa natureza assim, né? Eram as palavras dele. Mas ele gostava muito do meu irmão, o Ivair. E desde o Ivair pequenininho ele dizia, ele botava apelido em todo mundo, né? Meu pai, ele botou o apelido de Pepe, por isso Pepinho, né? É o filho do Pepe, né? Pepe é José em espanhol. Então ele queria que chamasse José, né? Aí botou Pepe, né? Porque Pepe é José em espanhol. Aí ela botou o apelido do meu irmão de Pileto, o Ivair. E dizia o seguinte, Pileto vai ser um fazendeiro dono de muito gado. Ivair tinha uns 3 anos, passou alguém lá por casa, tomou refeição, na hora de sair, quis ser grato e deu R$1 para o menino, né? O menino olhou o dinheiro e falou, não, eu sou um homem rico, fazendeiro, dono de muito gado, eu não quero esse dinheiro não, pode ficar para você. Ivair cresceu, fez odontologia, o que ele mexe hoje? Fazenda e gado, lógico, né? O avô tinha impregnado na cabeça dele. Você quer que seu filho seja bem-sucedido? Impregna na cabeça dele desde pequenininho o caminho do sucesso. Ensina a fazer poupança, ensina a gastar pouco, né? A maioria das pessoas gasta tudo que ganha. Que absurdo, né? Ou mais, vive devendo, né? Isso tem que ser feito desde pequeno, você tem que instruir.
Porque a criança não decide por si, ela não tem essa maturidade. Você que tem que pensar por ela. Eu acho assim uma discussão interessante nesse caminho é a discussão de você formar herdeiros ou sucessores, né? Hoje você vê, se você pegar fazer uma análise simples aqui na cidade mesmo, grandes impérios, grandes fazendas estão sucumbindo porque a família não formou sucessores. Formou herdeiros. O herdeiro ele quer saber botar a mão na bufunfa e administrar de qualquer jeito, ele não tem noção e perde tudo logo. Isso é uma característica, Sérgio, da fé cristã. Aqui na cidade tem um engenheiro que sempre fez projeto para o Confúcio e para mim. Aí um dia eu chamei ele, eu sempre tenho evangelizado ele, mas ele é papa hóstia, essa coisa toda, ele não se rende, né? Aí eu falei com ele, fulano, não vou dar o nome porque vocês conhecem. Eu vou te dar um enigma, você me mata, né? A questão, me dá a resposta. Sempre o Hospital São Francisco foi o maior da cidade, hoje não é mais. Por quê? Ele falou, não, isso é verdade. Agora o porquê eu não sei explicar. Falei, raciocina, tenta para você descobrir. Aí ele falou, não consigo, me ajuda. Eu falei, por causa da fé cristã. Ele falou, mas o que tem que ver isso? Eu falei, onde tem a fé, tem sucessor. A segunda geração continua edificando a primeira e faz a coisa crescer. Onde não tem a fé cristã, a segunda geração não está nem aí para o que a primeira fez e a coisa desfacela tudo. Aí ele botou a mão na cabeça e falou, meu Deus, a minha filha não faz nada do que eu faço. Porque ele é ímpio. Então a característica da fé cristã é a continuidade, né, daquilo que começou. Então vamos. A opinião geral parece ser a da inocência. A Ana perguntou lá sobre a criança que não é batizada, né? O batismo infantil, entretanto, não se tornou universal até o 6º século. Quer dizer, ele começou no 6º século e não se tornou universal. E até hoje não é universal, né? É um ritual desprovido de qualquer finalidade, qualquer justificativa. Não está na Bíblia, né? O parecer geral que se pode ver na igreja do 2º século era que o batismo lavava os pecados, nós já vimos, né? Clemente de Alexandria. Eu falei para vocês que uma das sedes da igreja, né, era Alexandria, né? Lá houve Clemente e houve Orígenes, que era discípulo de Clemente. Foram os principais líderes de Alexandria. Orígenes foi um dos que usou e abusou da interpretação alegórica. Orígenes é um cara interessante, era um rapaz muito fervoroso, muito inteligente, muito capaz, e o pai dele foi condenado à fogueira, Leônidas. E então ele, indignado com aquela situação, um homem reto, temente a Deus, ele disse, eu vou morrer com meu pai. Aí a mãe, para impedir, pegou as roupas dele e queimou todas, né? Ele tinha que sair pelado na rua. Aí ele não podia ir. Aí o que ele fez? Se castrou. Mais tarde a igreja quis elegê-lo bispo. Não podia porque ele era mutilado. A igreja não elege mutilado. Talvez seja essa a explicação por que Daniel não volta para Jerusalém. Porque Daniel também foi castrado, se tornou eunuco lá na corte da Babilônia, né? Mas a origem deixa um sem número de livros, muito estudioso, só que ele usava o meta-alegórico. E o meta-alegórico, às vezes, ele comete algumas heresias, né? Mudança significativa na era antinicena, antes do concílio de Nicéia. As 5 mudanças significativas que aconteceram na era antinicena de Irineu, Tertuliano, Cipriano, Clemente e Orígenes. Todas elas são resultado direto da crescente luta do frágil cristianismo contra os heréticos, cismáticos, particularmente os gnósticos, que nós falamos que começou desde o 1º século, né? Essas 5 mudanças são o aparecimento das regras de fé, a consolidação do cano das escrituras do Novo Testamento. O que é cano? Vem da palavra cana, que é vara de medir. Foi o critério que eles usaram para que um livro pudesse participar da Bíblia ou não.
E o critério era o seguinte: tinha que ser escrito por apóstolo, por quem conviveu com o apóstolo ou por irmão de Jesus, só. Então, todos os livros do Novo Testamento, ou foi escrito por apóstolo, ou quem conviveu com o apóstolo, ou por irmão de Jesus. Os irmãos de Jesus é Tiago e Judas. Está ali no final da Bíblia, né? E o resto foi escrito por apóstolo, ou quem conviveu com o apóstolo. E as 5 situações é o fortalecimento do episcopado é bispo, a crescente supremacia da igreja romana, formação de uma cristologia definida, definir quem é Jesus. Por isso fizeram vários concílios para isso. Vamos examinar cada um desses. O credo dos apóstolos consiste de 12 afirmações apostólicas de fé, que era a confissão exigida em cada candidato ao batismo. Exigia que os candidatos repetissem o credo. O que é o credo? Eu creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Esse aqui é um problema tremendo, até hoje eles estão discutindo, né? Padecido sob o poder de Pôncio Pilatos, crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressuscitou o 3º dia. Vamos ver o resto do credo. Subiu aos céus, onde está assentado à direita de Deus, de onde ele está vindo para julgar vivos e mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, ou católica, né, no termo original, que católica é universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Esses são os 12 postulados do credo lá de Nicéia. Houve algumas modificações, mas continua, em essência, o mesmo credo até hoje, né? Então, para participar do cânon, escritos apostólicos, a palavra cânon tem significado de vara de medir, ou régua, né? Ou metro, hoje, né? Esta é a palavra dada pelos pais da igreja primitiva àqueles primeiros escritos apostólicos, que seriam sozinhos a vara de medir ou a regra pela qual se avaliaria todas as outras revelações e escritos, especialmente aqueles dos gnósticos cismáticos. Constantemente o canal History apresenta aí o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Bartolomeu, o Evangelho não sei de quem, diz: a Bíblia é falsa porque tem um Evangelho aqui que não está nela. Não está nela porque não passou no cânon. Tem que ser apóstolo, quem conviveu com o apóstolo, ou o irmão do Senhor. Maria Madalena não tem nada disso, então está fora. É por isso que tem mais 7 livros? Não, mas os 7 livros da Igreja Católica é do Velho. O Novo não tem. O Novo é o mesmo, tanto na Igreja Católica como na Igreja Evangélica, o Novo é o mesmo. Por causa da circulação de certos evangelhos e epístolas gnósticas, Irineu insistiu que o teste de validade de qualquer escrito inspirado seria se ele foi ou não escrito pelos apóstolos ou por homens muito próximos aos apóstolos, e esses escritos Irineu deu o nome de Escritura. Por isso nós falamos até hoje Escritura, né? Por volta de 200 depois de Cristo, a cristandade ocidental tinha reconhecido um cânon neotestamentário, que aqui só não tem o livro de Tiago e 3ª Epístola de João. O resto são todos os livros do nosso Novo Testamento, né? Não tem Tiago nem 3ª Epístola de João. O desenvolvimento na sua forma final, como nós conhecemos hoje, entretanto, deu-se no ano 400 da nossa era, na parte latina da igreja, e um pouco mais tarde na parte oriental da igreja, né? Fortalecimento do episcopado, isso aqui, ó, um bispo que na época foi conhecido como bispo monárquico, porque mono é um, né? Um bispo mandando numa igreja, não uma igreja horizontal. Tornou impossível a continuidade de uma liderança sem hierarquia. Isso mostra o quanto a presença de heréticos nas igrejas locais fizeram do ministério aberto do corpo algo impraticável. Foi com um bom propósito. Tinha muita heresia, então vamos botar um bispo, que é mais fácil, através de um bispo, controlar a disseminação de heresias na igreja.
Porque se o bispo não for herético, ele vai orientar toda a igreja. Desta forma, o ministério plural deixou de existir juntamente com aquele ministério individual de cada crente. Os sacerdotes passaram a ser apenas os presbíteros reconhecidos de uma igreja local, em especial o bispo principal ou bispo monarca, ou pastor, como diz hoje, né? Tudo tem uma razão, um motivo, por que surgiu e é desse jeito hoje. Nós temos que conhecer a história, né? A era antinicena do segundo e terceiro século viram um fortalecimento do episcopado monárquico pela mesma razão. Assim surge a ênfase na validade do episcopado, da visão que era sucessão direta dos primeiros apóstolos. Quem que ostentou isso para combater o gnosticismo? Irineu, Clemente, Tertuliano e especialmente Cipriano, né? Fortalecer o conceito do episcopado monárquico com a forma de assegurar a sucessão apostólica, né? Foi uma organização, uma sistematização, justamente para combater as heresias, né? Seria uma maravilha descobrirmos porque em todo este declínio não houve uma volta à ênfase da advertência apostólica. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, arrepende-te e volta às tuas primeiras obras. O texto do primeiro amor, né? Veja que você abandonou o primeiro amor, você abandonou os princípios, você está vivendo agora regras religiosas, né? Supremacia da igreja de Roma. Agora nós vamos ver por que a igreja de Roma prevaleceu sobre todas as igrejas da época, né? Os bispos de Roma, Constantinopla, Antioquia, Jerusalém e Alexandria, naturalmente obtiveram preeminência especial devido à sua posição e influência. Em 100 depois de Cristo, a igreja de Roma era a maior congregação da cristandade. Em 251, continuava sendo a maior e mais vibrante igreja de seus dias, tendo em torno de 30 mil membros. Sobre a liderança de Cornélio, a igreja de Roma tinha 46 presbíteros, 7 diáconos, 7 subdiáconos, 42 ministrantes auxiliares, 52 exorcistas. Vocês sabem que a igreja católica romana até hoje tem exorcista, né? Só eles que podem expulsar demônio. Jesus mandou o discípulo e diz, cura enfermo e expulsa demônio. Todo mundo pode fazer. Mas a igreja de Roma tem a pessoa específica para isso, né? Além de professores, que são mestres e porteiros. A igreja em Roma permaneceu na defesa da fé cristã contra os gnósticos, os montanistas e outros cismáticos, divisivos ou sectários. De acordo com Eusébio, o escritor da história eclesiástica, a influência de Roma foi mais tarde engrandecida por sua famosa generosidade. Mais de 1.500 pessoas pobres eram sustentadas pela igreja. A igreja da capital do império, a maior, mais rica das igrejas, naturalmente cresceu em influência. A partir do fim do século II, os bispos de Roma começaram a reivindicar para si a autoridade geral. Roma, sob autoridade geral, sobre todas as demais igrejas. Lentamente se formou-se monumental, fria, hierarquizada e ritualizada organização, que dominou cruelmente a vida de todos, debaixo de suas pesadas e mortas estruturas. Esta organização é a Igreja Católica Apostólica Romana com seu papado. A definição neotestamentária de Deus é bem simples. Paulo escreve, para nós há apenas um Deus, Pai, de quem são todas as coisas e para o qual nós existimos. 1 Coríntios 8,6. Para a mente apostólica há apenas um Deus e um Senhor, e há também o simples discernimento de que este único Deus é revelado e expresso ao homem como Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28,19. Vai, faz discípulos e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas pelo surgimento das heresias, foi preciso de criar fórmulas, sofisticar e complicar as coisas. Uma das heresias da época era o chamado docetismo, que em grego significa parecer.
Jesus tinha apenas corpo espiritual. Aquilo que se via era sua aparência, era um fantasma ambulante. O arianismo, Jesus é um ser criado por Deus, é menor do que Deus. A testemunha de Jeová até hoje pensa assim: se Jesus não é Deus, ele não pode salvar. Se Jesus não é Deus, ele não pode ser adorado. Se ele for adorado, as pessoas estão cometendo idolatria, estão adorando algo que não é Deus. Então, por isso, Jesus tem que ser Deus. O patripacionismo, Pai, Filho e Espírito Santo, são três modos do mesmo Deus. O mesmo Deus manifesta em forma de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Monarquismo, tem dois tipos de monarquismo. Um é o modalista. Sabélio, os três são uma só substância. Primeiro ele se manifestou na natureza, como uma máscara, em forma de Pai, depois como Filho e finalmente Espírito Santo. Sabélio foi excomungado por Roma em 215, ele continuou tendo grande influência na igreja. Tem muita gente pensando dessa maneira até hoje, em vez de pensar na Trindade, pensa no monarquismo, né? O mesmo Deus manifestando em forma de Pai, Filho e Espírito Santo. Palavras sábias e iluminadas de Atanásio, foi quem combateu Ário, derrotou a doutrina de Ário sobre a Trindade. No concílio em 325 na cidade de Niceia, adoramos um Deus em Trindade e Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância, pois a pessoa do Pai é uma, a do Filho outra, a do Espírito Santo outra, três pessoas, mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo há uma divindade, um só Deus, glória igual e majestade coeterna. Tal qual é o Pai, o mesmo são o Filho e o Espírito. O Pai é incriado, o Filho incriado, o Espírito incriado. O Pai não foi feito de coisa alguma, nem criado, nem gerado. O Filho procede do Pai somente. Não foi feito, nem criado, nem gerado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Há, portanto, um Pai, não três pais, um Filho, não três filhos, um Espírito, não três Espíritos Santos. A Trindade não é um politeísmo, é um monoteísmo. Três pessoas, um só Deus, um só Theo. E não tem hierarquia, os três são iguais e semelhantes. É nesta Trindade, e nesta Trindade não existe primeiro nem último, maior nem menor, mas as três pessoas coeternas são iguais entre si mesmas. Vou falar dos concílios. Quantos minutos nós temos, Maria? Tá, nós vamos terminar 15 minutos antes. Então a igreja, no início, ela teve que fazer vários concílios, reunião de bispos, para definir essas questões. Que o que as reuniões de bispos, concílios definiam, se tornava norma para a igreja e toda a cristandade passava a acatar. Então houve 7 concílios chamados concílios universais. O primeiro foi em Niceia, no ano 325, comandado pelo imperador Constantino, para discutir a natureza de Jesus, se ele era Deus ou não era. Pegou bispo da Espanha até o Irã, do Ocidente ao Oriente. Atanásio e Ário de Alexandria estavam debatendo acerca do arianismo, né, onde foi formado o credo de Niceia. Ário é condenado e banido para o Ilírio. 2 anos após, Constantino restaura Ário e exilia Atanásio, que foi exilado por 5 vezes. Né? Depois teve o concílio de Constantinopla, no ano 381. O imperador Teodósio convocou 186 bispos para decidir sobre a pessoa e divindade do Espírito Santo. O de Nicéia foi divindade de Jesus e o de Constantinopla do Espírito Santo. Depois houve um em Éfeso, no ano 431. Teodósio II, aqui é o primeiro, aqui é o segundo. Cirilo era o bispo de Alexandria e Nestório, patriarcas de Constantinopla.
controversa as duas naturezas de Cristo, se Cristo tinha natureza humana e divina, só humana ou só divina. Decisão, completo Deus e completo. Então ele tinha 100% da natureza humana e 100% da natureza divina. Isso é difícil de entender racionalmente, mas foi a decisão do concílio e assim ficou estabelecido e é até hoje. O próximo concílio de Calcedônia, que foi na Bitínia no ano 451, convocado pelo imperador Marciano a pedido do bispo de Roma para discutir as duas naturezas de Jesus. Houve em torno de 500 a 600 bispos. Eutico, abade, opôs a Nestório, que era patriarca de Constantinopla, né? Esse concílio também aprova o patriarca como bispo principal de toda a igreja e rejeita o bispo Leão de Roma, que é o primeiro papa. O concílio aprovou o de Constantinopla como papa, né? Só que o de Constantinopla não vingou como papa, mas o de Roma vingou. Por que que o de Roma vingou? Porque era a maior igreja e tinha maior assistência social. Maior influência, né? Exatamente. Segundo o concílio de Constantinopla, 553, vocês estão vendo tanto concílio, tanta reunião para discutir uma coisa praticamente banal, né? O imperador Justiniano convoca 164 bispos sem o consentimento do bispo de Roma para decidir sobre uma ou duas naturezas de Cristo, né? Só humana, só divina, só humana ou as duas, né? E o terceiro concílio de Constantinopla, no ano 680, decidir sobre as duas vontades de Cristo. Cristo tem duas vontades e duas operações naturais sem divisão ou mudança, sem separação ou mistura. Também condena o Papa Honório como herético, né? Porque o Papa estava com atitude contrária a isso. E o último concílio universal, ou também chamado ecumênico, que é o concílio de Niceia, no ano 787, a imperatriz Irene de Constantinopla fizeram um decreto: se algum bispo de qualquer época, a partir daqui, for encontrado consagrando um templo sem relíquia sagrada, será deposto, como um transgressor das tradições eclesiásticas. Está entendendo o que é a heresia sendo oficializada aí? Então o bispo não podia consagrar um templo, uma catedral, sem as relíquias. As relíquias deu um trabalho tremendo na reforma para serem extintas. O que era relíquia? Por exemplo, em Roma, só para dar um exemplo para vocês, tinha as escadas que Jesus subiu para ser julgado por Pôncio Pilatos no pretório. Aquelas escadas eram sagradas. Se o sujeito subisse ali de joelho, ele tinha 100 anos de perdão dos pecados. Tinha 3 cabeças de João Batista. Quem visitasse uma dessas cabeças tinha 10 anos de perdão de pecados. Essas eram as relíquias, né? Não, era só visitar. Sempre tinha. Deixa eu responder sobre visitar primeiro. Hoje, onde que as pessoas visitam? Aparecida, justamente, né? Por que as pessoas visitam? Porque lá tem virtude. Se você visitar lá, você sai cheio de virtude. Quem é nordestino aqui? Quem visita Padim Padicício? Vai lá porque tem virtude, tem bênção, né? Então o sujeito que vai lá é um tipo de visitação. São Tiago de Compostela, onde é que fica? Espanha, fica na Espanha. Muitos brasileiros vão em Santiago de Compostela, vai de pé, faz vários dias de caminhada. É uma peregrinação para receber virtude, né? Lá no Oriente, né, é no rio Ganges, principalmente na cidade de Varanasi, né? Muitos brasileiros vão lá, dá 7 mergulhos no rio Ganges, sai todo ungido e abençoado. É a maior concentração de germes, né, no rio Ganges.
porque eles jogam todos os corpos dos mortos dentro do rio, né? Então é a urubuzada comendo, as bactérias espalhadas e os bobos mergulhando, né? O Sérgio perguntou sobre Mar Morto. O Mar Morto é um fenômeno geográfico. O Monte Hermon gela no inverno, as águas no verão derretem e enche o buraco, a depressão conhecida como Lago da Galileia. O Lago da Galileia drena no rio conhecido como Jordão, que drena para outra depressão conhecida como Mar Morto. O Mar Morto não drena para lugar nenhum. Então, como ele não dá, ele é morto. Como a quantidade de sal, porque evapora a água, o sal fica, evapora a água, o sal fica, então a concentração de sal é muito grande, por isso que as pessoas não afundam. E por isso que não tem vida, não tem nem planta e nem peixe. É totalmente morto. Só que ninguém faz peregrinação no Mar Morto, porque lá não tem vida, né? Nós vamos parar aqui, antes de entrar na igreja medieval, para nós vermos o restante do filme.